E falando em Deus falar conosco, Deus usa muitas formas de falar conosco. Deus usa várias pessoas para falar conosco. Deus trabalha em todos os detalhes quando Ele quer falar conosco. Eu lembro-me que uma vez viajei com um amigo e nós fomos até nadar no rio. O nome do rio, olha o nome do rio, Rio São Francisco. Então começamos ali, naturalmente, aquela situação toda, e daqui a pouco a correnteza já estava a levá-lo, e ele sem perceber já estava ficando sem pé. Aí pegou num galho assim, foi a salvação, senão eu ia buscar lá na Bahia, não é? Bem, não vou dizer que era o pastor Antônio, essa pessoa, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada e foi uma bênção. Pensando em situações como essa, eu não sei se vocês já estiveram aflitos quando estiveram em um rio, uma praia, um lugar assim. Mas imaginem se vos acontecesse de ter uma situação desafiadora em que perdesse o controle. Bem, isso aconteceu em 2017, quando uma família foi puxada pela maré e então começaram a se afogar. E aquelas pessoas que estavam ali na praia começaram a se angustiar e a dizer, e agora o que faremos? Se calhar não tinha nenhum nadador salva-vidas ali. E a solução foi, eles fizeram um cordão humano de aproximadamente 80 pessoas, até chegar até aquela família. E isso viralizou na altura, em 2017, nas redes sociais, mas isso marcou muito quando eu vi essa foto essa semana, sobre o poder da unidade. O poder de estarmos juntos em meio aos desafios, em meio a tudo aquilo que nós enfrentarmos. E se calhar nós encontramos e sabemos de tantas pessoas que não estão propriamente a se afogar como aquela família estava, mas estão a precisar de amparo, de cuidado. E nós, como igreja, podemos ser usados por Jesus para irmos até o encontro delas, juntos, não sozinhos. E para meditarmos sobre o tema de hoje que queria falar com os irmãos, que é até que todos sejamos um. Até que todos sejamos um. Efésios, no capítulo 4, versos 1 aos versos 6. Efésios 4, versos 1 ao verso 6. Nos diz então a palavra do nosso Deus. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço-vos que vivam de maneira digna da vocação, o qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. A unidade da fé. O apóstolo Paulo não estava nesse momento em uma situação, numa piscina, não é? Numa cama bem confortável. Ele estava na prisão. Acredito que ninguém aqui nunca esteve propriamente a dormir numa prisão. Mas se esteve também, que bom que está aqui conosco hoje. Mas naquele momento Paulo estava na prisão. E é interessante que o quanto Paulo estava naquele momento de aprisionamento, Deus inspira o seu coração para falar coisas profundas que chegaram até nós hoje. Os primeiros 3 capítulos de Efésios, o autor sagrado está a direcionar uma teologia direcionada a Deus. Quem é Deus? Os efeitos de Jesus na vida humana. A partir do capítulo 4, ele nos traz agora a dimensão, sabemos quem é Deus,
entendemos quem é Jesus e a importância do seu sacrifício na cruz. Agora, como vamos viver essa fé que é a fé cristã? Como iremos viver a igreja no dia a dia? Isso veio depois também que uma pessoa esses dias me perguntou: mas qual é a diferença de estar na igreja? E para os cristãos, o que representa de fato seguir a Jesus? Bem, essa é uma questão válida, porque é uma questão que eu me pergunto todos os dias: como eu posso seguir a Jesus e ser de fato um cristão? Como a experiência da fé, ela reflete na minha vida e abençoa os da minha casa e os de fora? Que sociedade é essa que Jesus queria formar quando Ele traz um evangelho de boa notícia? E aí o texto começa, o apóstolo Paulo, a nos direcionar e a nos dizer o seguinte: vivam de maneira digna da vocação o qual foram chamados. Acho que era com o Gerson que nós falamos esses dias, e ele dizia no dia em que ele recebeu a convocação para o concurso em que ele passou no Brasil, e como foi importante esse dia para ele. Então talvez não precise esperar uma convocação no teu caso para um concurso público, mas de uma coisa tenha certeza: recebeste uma convocação do alto para uma grande missão. E este chamado especial do Senhor para a tua vida, ele não pode ser negligenciado, nem na minha. E aqui o apóstolo Paulo vai trabalhar e vai dizer aqui sobre 5 pedras fundamentais para nós vivermos o nosso chamado, a nossa vocação: humildade, mansidão, paciência e amor. E sobre humildade, sobre o primeiro aspecto aqui, que é a humildade, ela era um elemento que era desprezado na Grécia Antiga. Os gregos entendiam que ser humilde era ser fraco, era um sinal de uma atitude servil, subserviente. Portanto, Jesus traz para o mundo, o contexto helênico, o desafio do que realmente é ser humilde. Mas ele não era simplesmente uma pessoa normal, ele era Deus. E ele encarnou, e quando o Deus encarnou, ele, em vez de querer ser, ele serviu, sendo, não deixando de o ser. Essa humildade de Jesus, ela foi essencial para a unidade daqueles irmãos. Quando reconhecemos o valor que Deus dá às pessoas, e a nós promovemos a unidade uns com os outros. Porque, irmãos, o mais importante na vida são as pessoas, e Jesus fez questão de dizer isso. E por isso que quando nós falhamos com as pessoas e com o amor por elas, nós falhamos com o próprio Deus. Mansidão. O que é a mansidão que o texto nos desafia? A mansidão é a força sob controle. É quando nós temos a força, nós temos a capacidade e ainda assim nós mantemos o controle. Diferente da humildade, que era vista como um sinal de fraqueza para os gregos, a mansidão era um sinal de ser forte. Por quê? Representava pessoas que tinham domínio de si mesmas e serviam umas às outras. E esse é o grande desafio. É o privilégio de, com a capacidade e com a força que cada um aqui tem, nós podemos servir uns aos outros. Nós podemos cuidar uns dos outros. O texto ainda nos desafia sobre paciência e suporte mútuo. Esses dois estão combinados. Quando fala sobre esse termo que é utilizado aqui, longanimidade, que, traduzindo para um português mais corrente, podemos utilizar a expressão paciência. Alguns até oram pela paciência de Jó. Aí começam as tribulações e dizem: Senhor, afinal, tira a paciência de Jó. Esse cara nem deveria ter pedido isso. Já era tarde. Já foi cheio de tribulação igual Jó. Só faltou um redemoinho entrar em casa e devorar tudo. Mas essa paciência que o texto nos fala é sobre suportar uns aos outros. É sobre ser um suporte, amar na diferença, amar nos desafios da vida.
E Jesus foi mestre excelente em ser paciente e dar suporte uns aos outros. Às vezes os seus discípulos não entendiam isso, mas quando eles entenderam, eles deram suporte para milhares de pessoas. A comunidade que Jesus queria formar, portanto, era uma comunidade de humildes, era uma comunidade de mansos, era uma comunidade de pacientes, era uma comunidade de pessoas que fortaleciam mutuamente umas aos outros, e por fim, e não menos importante, era uma comunidade de... Qual a última expressãozinha que está aí no texto? Amor, não é Álvaro? Ricardo, a sua voz potente. Quando o Álvaro fala, eu fico com vergonha, né? É um amor, e o amor é algo muito profundo. Inclui as 4 questões anteriores. É a soma de todas essas questões que nós falamos. E eu ouvi uma definição que fala que o amor é construir o bem comum do outro. O amor é viver a vida no outro. E nós amamos a Deus e amamos pessoas, porque pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Uma pessoa solitária é uma pessoa sem amor. Não entende o amor, porque o amor não foi dado. O amor, ele é sentido na coletividade. Quando chegamos aqui numa comunidade de fé como essa, quem está aqui, já perguntei, não vou perguntar de novo não. Já vi quem chegou aqui pela primeira vez, mas quem chega pela primeira, segunda ou terceira vez, por que quer ficar aqui? Pelas nossas caras bonitas? Não, é pelo amor e misericórdia, não é? É pelo amor, é o amor que liga a igreja, é a liga que nos traz força para os próximos passos. E aí o texto vai dizer o seguinte, esse é o segundo aspecto, preservando a unidade de espírito do vínculo da paz. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo isso para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Verso 3. Recentemente eu visitei o primeiro templo universalista religioso do mundo, que fica daqui a 1 hora na Lausanne. O objetivo deles é que, do Departamento de Cultura daquela localidade, era que as religiões estivessem todas representadas ali, inclusive o ateísmo. E logo do lado, na questão, num quadro que tinha lá, tinha um bloco seguido. Guerras causadas pela religião. Eu diria mais guerras em nome da religião. E se nós formos ver, existiram muitos conflitos e guerras após a Reforma Protestante. Foram as chamadas guerras religiosas na Europa. E essas guerras, elas se deram influenciadas pela mudança religiosa. Então nós tivemos a beira dos camponeses, tivemos a guerra dos 80 anos, tivemos a Reforma Escocesa, tivemos a guerra na Irlanda, muitas guerras. E isso fomentou as pessoas, e muitos ateus, inclusive, a dizerem, eu não quero a religião, porque a religião é causadora de guerras. Na verdade, foi o conflito interno que causou essas guerras, nunca Jesus. Jesus nunca desejou causar guerra nenhuma. Pelo contrário, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Príncipe da paz. Portanto, o nosso convite, se Ele é príncipe da paz e eu sou o seu co-herdeiro, eu sou chamado para ser um príncipe da paz, uma princesa da paz. Esses dias eu até brinquei, lá na batalha tinha lá um menininho lá, o Theo, que eu gosto muito, e eu inventei de olhar para o Theo e dizer assim, ô Theo, princeso do Senhor. Rapaz, quando eu disse isso para ele, princeso não, príncipe, né? Somos chamados para sermos embaixadores do Senhor. E embaixadores representam o que o seu Senhor é. E o nosso Senhor é o príncipe da paz. Portanto, desenvolver uma cultura de paz é um dos grandes desafios da nossa geração.
E aí o próprio apóstolo Paulo, ele vem reconhecer esse elemento paradoxal sobre a paz e a falta da paz, sobre a unidade e a desunião. E nós vemos aqui que a unidade, ela é um elemento indestrutível e requerido na igreja de Jesus. Ela é afirmada aqui e ela traz um sentimento poderoso. E aí manter essa paz depende de cada um de nós. Depende de nós resolvermos as nossas situações. Precisamos ultrapassar os conflitos. E quais são eles? E quais os tipos de conflitos? Vou falar sobre a minha forma, quando eu era pequeno, de resolver conflitos. Eu era o caçula dos irmãos, então só por aí vocês imaginam. Eram 4 adultos lá, e todos eles então tinham a sua cosmovisão, seu desafio. E quando eles começavam a brigar uns com os outros, eu me lembro que o que eu fazia era, eu tinha um quarto no fundo da minha casa e eu entrava embaixo da cama. E eu ficava ali, até o conflito ser resolvido. Então eu fiz aquilo algumas vezes, eu me lembro da cena muito clara. E aí eu saía debaixo da cama, olhando para ver se já tinha acalmado aquilo, depois eu voltava ao normal. Aquilo foi se tornando um estigma. E eu lembro-me que quando eu aprontava alguma coisa, e não eram poucas coisas que eu aprontava, para vocês terem uma ideia, quando eu chegava na porta de um vizinho, as portas eram logo trancadas. Vocês veriam o nível. Jesus transforma. E então, quando a minha mãe ia com aquele cipó verde, né, não sei como é que chama, como é que seria? A vara, a abençoada vara, né, verde. Então eu saía correndo e disparada, e lá de frente da minha casa tinha uma árvore. Então aqui eu subia naquela árvore numa rapidez mais rápida do que o Usain Bolt, e ficava lá em cima, esperando amadurecer. Mas quando eu descia, a vara ainda estava verde. Então imagine o que é que acontecia, né? Portanto, cada um de nós desenvolvemos uma forma de resolver os nossos conflitos. Alguns vão se afastar, alguns vão ficar mais distantes, alguns vão se esconder debaixo da cama. Mas esse conflito, o conflito ele não começa no outro, ele começa no nosso coração, na nossa vida. É chamado conflito intrapessoal. São aqueles que brotam do pecado dentro de cada um de nós. Não é? E aí quando os pais diziam assim algumas coisas sobre os filhos, eu não acreditava. Depois que eu passei até a Clara, eu acreditei em tudo que os pais diziam, mais alguma coisa. E a Clara tem ensinado que quando ela quer uma coisa, com 1 aninho e poucos meses, meu Deus do céu. Quando os irmãos chegavam aqui com as olheiras, tipo o Arthur, né, e tal, aí eu ficava naquela assim, meu Deus. O que será? Fala, desde pequeno, nós não nascemos inocentes. Nós nascemos ali caídos. E esse pecado ele vai sendo desenvolvido e crescendo e crescendo. E à medida que a cultura vai nos influenciando, o pecado pode se transformar em um elemento normal e cultural, ou pode ser entendido como uma afronta a Deus, e por isso eu vou me distanciar desse pecado. Quando nós entendemos que o desenvolvimento humano passa pela aproximação de Deus, vamos entender que as minhas dificuldades interiores também serão resolvidas em Deus, em Jesus. E esse conflito intrapessoal pode ter várias origens, seja uma origem de uma decepção, seja a origem de um conflito, seja a origem em objetivos não alcançados. E isso mexe conosco. Aí o que eu sou, o que eu passo na minha casa, o que eu passo quando eu durmo, quando eu vou refletir, vai começar a influenciar como eu lido com as pessoas. Portanto, aprender a lidar com os meus conflitos pessoais vai me ajudar a lidar com os conflitos da comunidade. Vai ajudar a lidar com os conflitos das pessoas em que eu estou próximo. Porque, meus irmãos, nós precisamos estar bem fisicamente, emocionalmente, e uma coisa fundamental, que essa parte só Jesus pode fazer, espiritualmente. Precisamos estar bem espiritualmente.
E para estar bem espiritualmente, precisamos lidar com os conflitos. Primeiro, o nosso conflito pessoal, as nossas angústias pessoais, os nossos desafios. E esses conflitos intrapessoais, eles passam para um próximo nível, que são os conflitos interpessoais. A história do ser humano, como eu vos falei há pouco, também pode-se perceber que há aqui muitos conflitos entre pessoas. Por que conflitos existem? Porque pessoas são diferentes. Porque Deus não permitiu que as pessoas tivessem os mesmos hábitos, que as pessoas tivessem a mesma aparência. Portanto, o desafio de lidar com os conflitos, ele é logo cedo, a começar de onde? Da nossa casa. Dizem que o homem sempre deve evitar o conflito, é a forma de ter a casa em paz. É por isso que lá em casa eu nunca começo um conflito. Brincadeira, meu amor, brincadeira. O casal, ele é uma bênção, e a família, quando nós crescemos juntos, entendemos, mas olha só, na tua casa tem conflito? Quem não tem conflito em casa, levante a mão. Todos nós temos. Só se não for desse mundo, né? Esposa, marido, filhos, netos, enfim, tudo. Então, a família é o primeiro local onde nós temos que aprender a lidar e gerir os nossos conflitos. Não é? E esses desafios envolvem quem mais amamos. O fato de amares uma pessoa não quer dizer que não vais ter conflito com ela. Não é verdade? Porque nós amamos. Eu amo a minha esposa me ama. E quando nós temos qualquer conflito que seja, é aos pés da cruz e é olhando para Jesus que nós resolvemos, que nós lidamos. E a família, ela tem esse elemento tão importante no nosso coração, viu? Na nossa vida. E isso do conflito interpessoal vai passando por conflito intergrupal. Ou qual seria uma melhor definição em português de Portugal? Foi a melhor definição que eu encontrei. Existe essa expressão intergrupal? Bem, se existe ou não, se foi inventado ou não, pronto, agora vocês sabem o que mais ou menos quer dizer. Tem a ver com grupo. Chegou no grupo, não é? Chegou no grupo. A partir do momento que nós fazemos parte de uma organização, por exemplo, uma igreja, no qual cada um se dispõe a servir com seus dons e talentos, e os conflitos começam a acontecer também, na empresa, na família. Porque trabalhar junto com os outros, seja no grupo familiar, no ministério, no grupo de liderança, traz consigo situações de possíveis conflitos. E, meus irmãos, a igreja de Jesus, observa o teu banco. Não precisa olhar um para o outro assim meio encarado, não. Mas se olhares bem para quem está do teu lado, é uma pessoa bem diferente de ti. São famílias diferentes, subculturas diferentes, valores de famílias diferentes, tentando, que aqui em Leiria não é já a maioria é família. Mas são subculturas diferentes, valores diferentes, identidades. E refletir sobre princípios bíblicos é o que vai nos fundamentar para convivermos com as nossas diferenças. É amarmos uns aos outros, é termos valores de pacificadores. Um pacificador, John Stott, certa vez disse que nunca deve partir de nós os conflitos. Nós sempre devemos ser os pacificadores. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, tenha paz na sua família, tenha paz no seu trabalho, tenha paz na sua igreja, tenha paz. Isso é uma grande bênção quando nós entendemos isso e estabelecemos uma cultura de paz na nossa vida. Quando os valores do Evangelho trazem para nós essa cultura. E aí eu volto para aquela pergunta que aquela pessoa me faz. Qual a diferença de estar na igreja? Qual a diferença de ter Jesus? E eu acrescento uma. Qual a diferença de ter o Espírito Santo de Deus na sua e na minha vida? Humildade, paciência, domínio próprio, mansidão. Sobre essas coisas
não há lei. Porque este evangelho de Jesus transforma-me de tal maneira que os valores de Jesus passam a ser os meus valores. Os conflitos na Bíblia. Quem aqui gosta do seu sogro? Levante a mão. Aqueles que, né, se o seu sogro mas um dia você gostou. Pronto. Eu devia ter perguntado, quem um dia já gostou do seu sogro? Cara, os sogros são uma bênção na nossa vida. E as sogras também. Por que foi que você deu uma risadinha, Ricardo? Eu não entendi. Todos. Nossa família é uma bênção. Você tem que começar a declarar que a sua família é uma bênção. De A a Z, a minha família é uma bênção. Até a minha sogra, né? Eu amo a minha sogra. Ela me faz muitos bolinhos de chocolate, mas demorou tempo para isso. Mas é uma bênção. E olha só, o primeiro conflito é resolvido, não o primeiro conflito da Bíblia, mas o conflito é resolvido entre um genro e um sogro. Êxodo, no capítulo 18, no versículo 13. Moisés, servo de Deus, estava lá, animado. E aí, Moisés se achava o tal. Aí, estou repetindo muito aí. Isso é o quê? Isso é uma coisa que não deve existir. Então, Moisés, Jetro, que é o sogro de Moisés, chega para Moisés e diz assim: Moisés, tu estás a fazer uma coisa que não precisas, Moisés. O povo está a passar o dia inteiro aqui a sofrer no sol. Faz o seguinte, Moisés, separa líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000 e coloca o povo para funcionar. Assim tu vai resolver os conflitos de todos. E os mais importantes vão para ti. E Moisés, como um genro que amava o seu sogro, o que é que fez? Obedeceu, né? Check. Aaron, obedeça, viu? Obedeceu. A partir dali houve pacificação no povo de Israel. Exatamente, esse texto. E aí Moisés, ao encontro do seu sogro, até beijou, né? Perguntou como é que estava, como é que foi a semana, aquela festa toda. A importância de ouvir os mais velhos. Os mais velhos têm uma importância fundamental na nossa vida, no nosso coração, na nossa caminhada. E esses mais velhos nos levam e precisamos estar atentos aos seus conselhos. Mesmo que às vezes os seus conselhos nós não entendamos, mas é preciso ouvir, é um princípio bíblico. E o nosso papel é formar uma nova geração melhor do que nós. O meu papel, quanto ser humano, quanto líder, quanto cristão, é pegar uma geração para que essa geração seja muito melhor do que eu. E eu quero e clamo a Deus para que em outro país, em outros locais, seja onde for, que a minha vida seja focada na sua missão. Porque, irmãos, percebam bem, quando nós temos um propósito, uma missão, e em Jesus essa missão, ela jamais é perdida. A função, ela passa, mas a missão, ela permanece. Aquilo que tu estás ou és hoje, poderás não ser, como eu também não. Mas a nossa missão de fazer discípulos, ela nunca deve ser perdida. O outro conflito aqui é o de Marcos, no capítulo 7, no versículo 23, quando diz que havia uma mulher sírio-fenícia, era uma mulher estrangeira, e essa mulher era desprezada. Essa mulher chega para Jesus e diz assim: Senhor, a minha filha, ela está com um problema. Ela precisa de ti, Senhor. E aí o Senhor, pela fé daquela mulher que era desprezada, pode ir, a tua filha já está sã. Ela foi curada. No reino de Jesus, todos que têm fé são curados e são cheios de si, da sua palavra. Quando o Senhor ele entra na nossa vida, os conflitos, quando ele entra pela porta da frente, os conflitos saem pela porta de trás. Porque Deus é Deus conosco. O Senhor resolve os nossos dilemas. O Senhor, quando está frio, manda até um anjo seu para tirar o frio. Portanto, aqui existia um conflito de nacionalidade e cultura que foi resolvido por Jesus.
Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 31, Jesus estava a dizer aos seus discípulos aquela notícia que ninguém quer ouvir. Eu estou a partir. Está chegada a minha hora. E Pedro disse, não, Senhor, não está chegada a tua hora. E Jesus olha e diz assim, aparta de mim. Não vou dizer outra palavra que vocês sabem, porque convém que isso aconteça. A visão humana e a visão divina. O conflito de visões. E é por isso que a nossa visão ela tem que estar sempre alinhada com a ótica de Deus e não com a nossa própria visão. Porque quando nós temos a nossa visão, nós tendemos a destruir. Mas quando nós temos a ótica de Deus, nós unimos e nós abraçamos. Eu tenho saudades do tempo que eu era adolescente. E talvez nos últimos dias estou mais nostálgico nesse sentido. Eu, desde cedo, que me entendo por batista, descobri uma palavra chamada assembleia. Já ouviram falar? Assembleia. O momento em que juntos tomamos decisões e tudo mais. E quando eu era convocado pelas assembleias, eu não ia para a assembleia propriamente para decidir nada, que eu não decidia nada. Eu queria ver o fogo correr ali, né? E não era o fogo do Espírito Santo. E o povo discutia as questões até os ânimos ficarem exaltados. E eu me lembro do irmão Antônio, irmão que tinha uma voz assim como a do Álvaro, não é? Ele dizia uma frase, todo mundo já olhava assim de onde é que vinha. E o irmão Antônio, quando via isso acontecer, perguntava, o que diz a Escritura sobre isto? E quando ele perguntava aquilo, era como se uma paz invadisse aquele lugar e todos voltassem o foco para a palavra de Deus e para o que Jesus pensava. Esse líder era respeitado por todos, ajudava a igreja a olhar para Jesus, e hoje nós precisamos de homens e mulheres que olhem para Jesus. E nós precisamos olhar para Jesus. Clamo a Deus para que Deus nos dê essa maravilhosa capacidade de nos lembrar que somos representantes de Cristo. Deus nos quer usar para persuadir homens e mulheres a tratarem as diferenças, a estarem juntos, participarem do projeto de salvação de Deus através de Jesus Cristo. A irmos pelas vilas, a começar pela Vila da Batalha, começamos a pregar ali o Evangelho de Jesus de forma relacional às pessoas. A Leiria, a Moçambique, a tantos locais que a igreja tem tido. Deixa eu te contar uma coisa. Tu não precisas ficar de fora disto. Tu não precisas ficar dessa obra maravilhosa. Deus conta contigo. Deus te chamou para a sua maravilhosa obra. E eu lembro-me de uma oração que uma missionária fez, que eu nunca deixei de fazer essa oração. Deus, não me deixa de fora daquilo que tu estás a fazer na terra. E eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está a fazer na terra. E tu também não querias deixar de fazer parte, faça parte, porque a obra de Deus é maravilhosa. Tem tanto para se fazer, tantas pessoas para alcançar, tantas crianças, tantos jovens, tantos adultos que precisam de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Há lugar para todos. Inclusive para mim, um pobre pecador que sou. Até que todos sejamos um. Essa experiência é fundamentada quando o texto vai encerrar e vai dizer: há um só corpo, um só espírito, e fomos chamados numa só esperança. Há um corpo porque existe apenas um espírito, que é o de Deus. Um só corpo é a igreja, o corpo de Cristo. E quando nós compreendemos que nós somos um, não porque nós queremos ser um, mas porque é o Espírito Santo de Deus que nos torna um, nós crescemos juntos, nós nos amamos juntos, partilhamos juntos, convivemos juntos, jantamos de preferência e almoçamos juntos também.
Os maiores encontros e momentos mais especiais que eu tive na minha vida foi à mesa. Com famílias, com pessoas, comendo. Não posso dizer aqui bebendo vinho, isso não posso dizer. Os irmãos olharam com a cara de suspeitos, não entendi por quê. Mas é quando nós estamos com a vida no outro que nós podemos crescer juntos, entender as verdades do Evangelho juntos, até discutirmos juntos, por que não? Mas se nós entendemos que somos um só, o Evangelho vem, trabalha no nosso coração e diz assim, vocês são um, porque eu sou um. Deus trabalha em unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus trabalha em equipa, nós também precisamos trabalhar juntos e servir juntos. Não é porque tu não vais ter a capacidade de me ferir, porque tu tens e eu tenho essa capacidade de te ferir, mas porque nós fomos chamados como servos do Deus Altíssimo, como discípulos do Senhor, para enchermos essa terra da presença e da palavra de Deus. E os que estão lá fora verão a presença de Jesus quando verem o nosso amor, o nosso cuidado e servirmos juntos. É assim. Se você puder, você pode dar glória a Deus, ou amém, pelo menos. Amém? Os irmãos estão assim, não é? Deus é bom o tempo todo e a sua bondade nos traz ânimo e alegria. A sua bondade nos anima. Há uma só família cristã. Nós devemos prezar por isso. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, como diz o verso. Mas Ele também é Pai. Deus, 3 verbos aqui. Deus é, age e está em todos. Ou 2 verbos. Deus é, Deus age e está em todos nós. Retirem a presença de Deus das vossas vidas e vocês perdem o chão e perdem tudo. Coloquem Deus nos vossos pés, na vossa base, e verão o que Deus irá fazer através de cada um. Que essa mensagem que eu quero que ecoe na minha vida pelos próximos anos, possa ecoar na tua vida até que todos sejamos um. Até que todos sejamos um. Nesse momento, milhares de pessoas estão ouvindo o Evangelho no mundo inteiro. Igrejas de várias nacionalidades, de vários ritmos, várias liturgias, estão juntos, clamam juntos. Porque é isso que importa, é que sejamos um. É que sejamos um. Se eu fosse um outro pastor, dizia assim, pegou a chave? Até que sejamos um. A minha oração hoje é que o Senhor derrame em cada um de nós, não o seu Espírito Santo, porque Ele já derramou quando nós cremos, mas que o seu Espírito Santo continue a agir e a atuar nos nossos corações. E aí, quando vamos sair daqui, vamos sair com alegria, vamos nos abraçar, vamos dar aquele sorriso para a pessoa, porque nós entendemos que nós somos chamados para sermos um. Isso é o que mais importa. Louvado seja Deus pela sua obra redentora, pelo seu amor poderoso e por aquilo que nos torna um. E eu quero te convidar a, se tu não aceitaste ainda o Senhor Jesus como teu Salvador, aceita-o hoje como teu Salvador, porque Ele é capaz de transformar a tua vida, o teu coração, o teu entendimento, e te dar discernimento das coisas, discernimento do futuro, discernimento de quais as próximas ações, o que podemos fazer para crescermos juntos. Vamos nos colocar em pé. Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento.